A mãe, olhando para ver se vinha algum carro para poder atravessar a rua, não vinha nenhum carro, ela foi. O filhinho dela viu uma carreta dando ré. Eustáquio, uma curiosidade. Sim. Inclusive, uma pessoa me perguntou acho que foi no Instagram aí nessa semana. Tivemos, infelizmente, um acidente aéreo no interior de Minas Gerais essa semana. Os corpos foram levados para o IML e os corpos eles chegaram em segmentos, digamos assim. Nesse caso, o velório é com um caixão fechado. Esses corpos, eles passam por tratamento mesmo com caixão fechado? Eberton, muito criativa essa sua pergunta. Depende. Cada caso é um caso. Isso é muito individual. Vou contar um fato aqui que aconteceu comigo. Eu nunca contei isso eh, em rede, né? Ao vivo e nem sempre eu comento com as pessoas. Eu sou muito reservado, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar um pouco assustadas e interpretarem mal. Mas aconteceu comigo um fato que eu carrego isso comigo tem 14 anos. Era uma senhora que estava com o seu filho de mãos dadas no passeio. Não vou falar a cidade, antiético, mas era um festival, uma festa que estava tendo na cidade. E aí, a rua era mão única. Eu falo isso que eu até costumo até me emocionar. Isso me marcou muito. A mãe, olhando para ver se vinha algum carro para poder atravessar a rua, não vinha nenhum carro, ela foi. O filhinho dela viu uma carreta dando ré. Ela saiu do passeio e entrou no meio, na rua. O menino soltou a mão dela. A carreta, ela olhou para frente, a carreta bateu nela. Ela caiu de braços abertos, a carreta passou em cima dela. Imagina, triste. E o filho O dela vendo filho tudo. viu a criança. E isso, Eberton, me comoveu tanto. Quando eu falo para você que é muito individual, cada caso é um caso. As únicas partes que sobraram dela foram os braços e as mãos. E eram mãos pintadas. Você via que era uma mulher vaidosa. Ela tava, o olho dela tava entre os pés, emaranhou tudo aquilo. Então, as duas partes que sobraram do corpo dela foram os braços. Não tinha um corpo. E aquilo me comoveu tanto, aquela história. Eu não sei. Rivelino deve lembrar dessa situação. Ele há muitos anos trabalha lá na ML, né? Eu vendo o podcast dele aqui, eu sempre lembro dessa situação. E a família queria fazer um velório. Falei, meu Deus. Eu lembrando da criança. Criança sempre mexe muito comigo porque eu perdi meu pai na infância. Falei, vou tentar. Peguei os restos mortais todos dela, acomodei dentro de um saco plástico com produto químico. A única coisa que eu deixei foi a cabeça, que estava, né, não tinha um formato redondo, estava, esmagou. E os braços. Fui reconstruindo, fazendo uma face nela. De uma foto, tentei fazer o melhor meu. Dei o meu melhor, consegui. Fiquei a noite inteira trabalhando nesse corpo. Peguei uma bata. Conhece bata? Bata de padre? Isso.
Coloca a mão aqui assim. Foi criatividade. O corpo dela estava alojado, né, embalado dentro da urna. E a única coisa dela que estava aparecendo era o pescoço e a cabeça que eu tinha reconstituído. Deu muito trabalho. Suturas internas, né? Os ossos da face quebraram, tudo. Então tive que... Um quebra-cabeça mesmo. E coloquei as mãos delas aqui na bata. Então parecia que tinha um corpo. Isso Não mexeu. foi caixão fechado. Pelou 24 horas. Um caixão aberto. Com o rosto, claro. Não estava 100% ela, mas a família pôde. Olha, ela está aqui. Então, quando você me pergunta esse caso do avião, depende muito. Depende do profissional. Está. Eu falei do Rivelino aí porque eu trabalhava na Gameleira na época. O pessoal que estava de plantão lá, os auxiliares de necrópsia, foram lá ver. Falaram, mentira, você não fez isso. Só me parabenizaram. Pra eles já era um caso perdido. Perdido. Eu não sei se o Rivelino estava lá, né? Se ele estava nessa época. Então, assim, esse acidente aéreo, depende, eu não sei qual que era a situação dos corpos. Estava carbonizado ou não estava? Caso do Mamonas Assassina, né? Como que estava a situação? Dava para fazer alguma coisa? Isso é muito... fica difícil de eu te responder. Eu não sei se você está me compreendendo Sim. E o público também, né? Mas, dependendo da situação, se tiver ali um tronco, né? Se tiver o tronco com a cabeça... A cabeça é o principal, né? A cabeça é o principal. Dependendo se tiver ali, você faz uma sutura interna, né? Você faz uma reconstituição facial, né? Uma restauração facial. Eu vou até aproveitar isso, eu falo muito, né? Com o pessoal que geralmente me liga querendo fazer curso comigo. Você dá aula de reconstituição facial? Não, eu não dou. Por que que eu não dou? Porque não é todo dia que tem uma face com a laceração traumática, né? Para poder treinar. Agora, eu poderia muito bem dar um curso de restauração, mas num gesso, alguma coisa. Não é a mesma coisa. Não é, né? Então eu falo, acontece de curso chegar algum caso assim. E já chegou, nós fizemos, ficamos ali, ó, mais de... Bicho, saímos do laboratório, a gente tem o hábito de sair 18, 19 horas, saímos 11h30 da noite, porque os alunos ficam tudo empolgados e ali nós fazendo, né? Então depende, eu não sei, né? Esse caso do acidente aéreo aí que teve, né? Um exemplo que eu te dou é esse. Tendo o tronco e a cabeça, dependendo, dá para fazer alguma coisa. Aí vai a criatividade do profissional, né? O conhecimento, porque não foi só eu ter feito o enchimento nela. Sabe como que eu fiz o enchimento nela? Aí eu usei o gesso. Eu peguei estopa, molhava no produto cavitário, passava no gesso e vinha de dentro para fora aqui montando. Tem que ter firmeza, né? E isso, tinha que ter uma firmeza. Entendeu? E você tem que ter conhecimentos também. O que eu bato muito na tecla, tanatopraxia tem que ser algo, gente, científico. Não é só ir ali e fazer Não. Você tem que saber, ter noção da anatomia humana, os vasos, porque você vai ter que injetar um pouquinho, porque não é só fazer isso e depois ficar dando mau cheiro lá no velório. Então eu tive que, depois dessa reconstituição, ainda pegar, né? Injetar um pouquinho de produto arterial nas artérias que sobravam, entendeu?